أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. Acabei de recitar os versículos 169 a 177, 9 versículos do capítulo 2, Al-Baqarah. Agora vou apresentar a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Ó vós homens, comei do que é legal e sádio na terra, e não segui as pisadas de Satã, por certo, ele é para vós um inimigo declarado. Aqui, Deus Todo-Poderoso, nesse ruku, começou a falar sobre a promessa que foi dado ao Abraão, profeta Ibrahim, que era sobre o profeta entre os ismaelitas. Quando Deus Todo-Poderoso profetizou sobre um profeta, a vinda de um profeta entre os ismaelitas, um grande profeta, e ele disse que esse profeta vai ensinar a sabedoria e kitab, quer dizer, o livro, o mandamento de Deus Todo-Poderoso para as pessoas. E aqui, Deus começa a explicar nesse livro sagrado
sobre os mandamentos, a sabedoria dos mandamentos e quais são as coisas principais que nós devemos aprender no início. Como nós sabemos que cada ação que nós fazemos, cada atitude que nós tomamos, cada coisa que nós fazemos no mundo, cada pessoa, cada indivíduo, tem a ver com a situação do mente da pessoa. Todas as coisas, todas as decisões, todas as ações, todas as virtudes e pecados começam sempre com um pensamento. No início, mesmo que a pessoa matar outra pessoa, mesmo que a pessoa fizer um grande pecado ou uma grande virtude, todas começam, surgem, antes de tudo, na cabeça. Então, as consequências dos pensamentos, os resultados desses pensamentos são as ações que nós tomamos. Então, todas as ações que nós tomamos, fazemos, dependem da situação de cabeça de cada pessoa. E situação de mente de pessoa tem a ver, tem uma grande relação com a alimentação do próprio corpo. Porque a alimentação do corpo tem muito efeito nos pensamentos, na atitude da pessoa. É por isso mesmo, por esse motivo mesmo, o Deus Todo-Poderoso, antes de tudo, começou a falar sobre as alimentações, as coisas puras que nós devemos comer, todas as coisas legais que nós podemos comer. E ao contrário dos outros livros, Deus Todo-Poderoso não só declarou uma coisa permitida e proibida em relação à comida. Não. Nos ensinamentos islâmicos, além de halal, que é permitido, e haram, que é proibido, além dessas duas coisas, temos mais duas coisas também. E que é tayyib e makruh. Tayyib é aquilo que entre as coisas permitidas, entre as coisas halal, que são bons, dependendo da situação da pessoa. Uma coisa pode ser halal, pode ser permitida para a pessoa comer, mas vendo a situação, dependendo da situação da pessoa, às vezes, mesmo que a coisa é permitida, não é bom comer, porque pode prejudicar a saúde, a situação da pessoa, ou outros fatores. Por isso, Deus fez uma subcategoria das coisas permitidas. Por exemplo, eu posso dar exemplo quando a pessoa está doente ou está esfriado nessa situação, quando está doente, se ele começar a comer coisas azedas, vai prejudicar ainda mais a saúde. Então, mesmo que essas alimentações são permitidas, são halal, mas vendo a situação da pessoa, a situação atual, a saúde da pessoa, não são permitidas, porque irão prejudicar a saúde da pessoa. Mais um exemplo que está vindo na minha cabeça é que o santo profeta, fundador do Islã, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse que o alho e cebola, a pessoa não deve comer antes de vir para a mesquita, porque tem um cheiro que pode incomodar outras pessoas que estão ao lado, ao redor dele, na hora de fazer oração. Agora, o alho e cebola são coisas permitidas, são halal. Mas no tempo que a pessoa vai para a mesquita, essas coisas tornam-se
não tayyib, que não são bons, não são apropriados na hora, aquela hora. Por isso, nós, além de ver que se é permitido ou não, se é legal ou não, devemos ver se é tayyib ou não. Se é bom, dependendo da situação de pessoa, ou não, se irá prejudicar de qualquer forma a pessoa, ou saúde, ou sociedade, ou outras pessoas, ou não. Por quê? Deus disse, logo depois, Deus deu a consequência dessas coisas. Disse que, e não seguir as pisadas do Satanás. Porque se você não seguir esses ensinamentos do Sagrado Alcorão sobre a comida, obviamente, você vai deixar de comer primeiro o tayyib, que é bom, depois você, pouco a pouco, vai deixar de comer o halal, que é permitido, vai começar a comer outras coisas, e pouco a pouco vai começando a ficar rebelde, uma natureza rebelde, que não quer aceitar os ensinamentos, que não quer submeter perante os ensinamentos de Deus. E o que vai dar isso com isso? Obviamente, a pessoa vai, pouco a pouco, começar a seguir as pisadas de Satanás. E Deus diz que ele é para vós um inimigo declarado. Porque ele vai fazer com que você, pouco a pouco, vai sair de submissão de Deus, vai começar a fazer outros tipos de pecados e, pouco a pouco, você vai perder a paz e tranquilidade que sempre tem um crente no coração. No próximo versículo, Deus diz, ele apenas vos determina o que é mal e o que é imundo. E que vos digais de Allah aquilo que não sabeis. Deus diz, explicando mais sobre Satanás, diz que ele apenas determina o que é mal e o que é impuro. E vai vos fazer com que você vai dizer sobre Allah daquilo que você não sabeis. A primeira consequência de não seguir os ensinamentos de Deus sobre a alimentação vai dar com que o Satanás vai ter controle em si, nessas pessoas. E a primeira coisa que o Satanás faz para as pessoas, que eles comecem a fazer os pecados que estão relacionados com as próprias pessoas. Por exemplo, mentir, ter uma arrogância, ou ter preguiça de não seguir os ensinamentos, não submeter a Deus, essas coisas todas que estão relacionadas com a própria pessoa. Não prejudica a outra pessoa, mas sim está prejudicando a própria pessoa. Esses são primeiros pecados que a pessoa começa a fazer quando começa a seguir as pisadas do Satanás. E pouco a pouco, quando a Satanás consegue controlar ainda mais a pessoa, o que dá? Que está explicado nesse versículo. Vos determina o que é mal e o que é impuro. Aí vem o segundo tipo dos pecados, das coisas ruins, das coisas más, que são não só prejudicam a própria pessoa, mas também prejudicam a outras pessoas também. Entre elas são por exemplo, traição, roubar outras pessoas, ou fazer mal a outras pessoas, matar, bater, essas coisas todas que são pecados relacionados com outras pessoas. A pessoa
pouco a pouco, começa a ter mais coragem sobre os pecados. Por quê? Quando, cada vez que a pessoa tem mais inclinação perante Satanás, ele tem pouco relacionamento com Deus, tem pouca submissão a Deus. E o que dá isso? A pessoa começa a ter mais coragem de não seguir, de não submeter a Deus, e sim ter coragem de fazer vários tipos de pecados. E depois o que dá? Como está diz, e vos digais de lá daquilo que não sabeis. Eles começam a negar os ensinamentos de Deus, os profetas de Deus, os ensinamentos, os livros sagrados de Deus. Esse é ponto final. Primeiro, eles começam a fazer os pecados que são relacionados com a pessoa, depois com a sociedade, depois, no final, eles negam o advento dos profetas. Eles tornam-se um dos incrédulos, um dos descrentes. E depois Deus diz, e quando se lhes diz, seguei o que Allah tem enviado, eles dizem, de modo algum, nós seguiremos aquilo em que encontramos os nossos pais. O que, mesmo se seus pais não tinham senso algum, nem nenhuma espécie de guia, esse é o próximo passo. Quando a pessoa começa a seguir e continua seguindo as pesadas de Satanás, primeiro faz pequenos pecados, depois grandes pecados, e no final eles negam os profetas, os que foram enviados por Deus. E quando é dito a eles que devem seguir, obedecer os profetas, eles dizem que de modo algum nós não vamos seguir os profetas. Nós seguiremos somente aquilo em que encontramos os nossos antecessores, os nossos pais. E Deus disse, respondendo a essas pessoas, como é que vocês vão seguir os seus antecessores se eles mesmo não estavam nenhuma espécie de guia, se eles não tinham nenhum senso, se eles também estavam descrentes, se eles também eram desobedientes de Deus? Como é que vocês então vão seguir eles? Isso é a prova hoje em dia também para as pessoas. As pessoas, isso não é uma culpa justificada. Dizer que na vida inteira eu fui ensinado assim, eu não tenho como agora mudar a minha crença. A pessoa, assim que chegar um ensinamento verdadeiro de Deus para a pessoa, ele deve julgar se está certo ou não, com fundamentos de palavra de Deus, dos livro de Deus, livro sagrado. E não pensando assim, não, como é que eu vou aceitar isso se ao longo da minha vida eu acreditei numa coisa? Não tem como agora mudar a minha crença. Não, a pessoa não deve pensar assim, mas sim, nunca é mais tarde de acreditar numa coisa que a pessoa pensar que isso, ou acreditar que isso bate certo. A guia de Deus, o verdadeiro ensinamento de Deus pode chegar a qualquer momento para a pessoa. Não tem um tempo certo. E então, quando a pessoa considerar que isso bate certo, essas coisas fazem sentido, deve acreditar. E não deve negar só porque ao longo da vida ouviu ou foi ensinado por família, por sociedade, uma coisa diferente. Se fosse assim, Deus Todo-Poderoso não iria dizer assim, os seus antecessores também não tinham senso nenhum e eles também não tinham espécie de guia.
E depois, continuando, Deus diz: e o caso daqueles que descreem é como o caso de alguém que grita, aquele que nada mais ouve que uma chamada e um clamor. Eles são surdos, mudos e cegos, de modo que não entendem. Aqui está, nós podemos levar esse versículo dos dois sentidos. O primeiro sentido é o seguinte, o significado seria assim: e o caso daqueles que descreem é como o caso de alguém que grita àqueles, por exemplo, a pessoa que está chamando, a pessoa que está gritando para chamar essas pessoas, a pessoa é o profeta, que chama os descrentes, que chama o povo para a guia, para verdadeiro ensinamento, para a sabedoria, para o livro. Mas essas pessoas, quando ele chama, ele vê que essas pessoas nem ouvem, nem entendem nada. São como se fossem surdos, como se fossem mudos, como se fossem cegos, que não conseguem ver os sinais de Deus. Esse é o primeiro sentido. Que Deus Todo-Poderoso mandou o profeta para chamar o povo, chamar os descrentes para a verdade, mas o profeta encontra essas pessoas na situação de que eles como fossem surdos, mudos ou cegos. Isso não quer dizer que eles surdos, mudos e cegos de maneira física, né? Aqui, obviamente, quer dizer que espiritualmente eles são surdos, que não conseguem ouvir, não conseguem escutar a palavra de Deus, ou são mudos que não conseguem recitar a palavra, ou cegos que não conseguem ver os sinais de Deus. E o segundo sentido, o segundo significado é o seguinte, que a pessoa que está chamando é o descrente. O descrente que está chamando os ídolos, os outros adoradores, além de Deus Todo-Poderoso. E quando esse descrente chama esses ídolos, vê que esses ídolos nem conseguem escutar as orações dos crentes, nem conseguem responder às orações, rezas dos descrentes. Obviamente, como é que eles vão conseguir escutar as orações se eles mesmos são ídolos, são criados por Deus Todo-Poderoso, são mortos? Não são Deus, não criaram coisa nenhuma. Então, esse é o segundo significado. Isso aqui quer dizer que a pessoa que está chamando são os descrentes. A semelhança de chamar a pessoa que foi, o exemplo que foi dado aqui de dar a semelhança de chamar a pessoa, chamador, foi com os descrentes que chamam os ídolos, que chamam, fazem orações para os seus ídolos que criaram ao lado de Deus Todo-Poderoso. Aí vem que esses ídolos nem conseguem escutar nada, nem conseguem ver as orações, as pessoas, e nem conseguem responder, são mudos esses ídolos. Aqui, mais uma vez, Deus deixou claro para os descrentes que se vocês estão verdadeiros no seu caminho, nos seus pensamentos, se vocês estão no caminho de verdade, então os seus ídolos devem responder, devem ouvir as orações, devem afetar os seus trabalhos no sentido de melhorar, né? Mas a gente vê que esses ídolos não conseguem responder, não conseguem escutar as orações das pessoas, dos descrentes.
Então, se um ídolo, se uma coisa nem consegue escutar as orações das pessoas, como é que ele pode ser considerado o Criador ou Deus, ou aquilo que criou todo mundo, ou aquilo que controla as coisas? Não tem como acreditar nisso. Isso é uma lógica. É por isso Deus diz que eles são surdos, mudos e cegos. Continuando, voltando para o assunto principal, Deus diz no próximo versículo: ó vós que credes, comei das boas coisas que nós temos providenciado para vós, e daí, graças a Allah, se é a Ele que vos adorais. Aqui, Deus primeiro explicou certinho quais são as consequências de não seguir as ordens de alimentação de Deus Todo-Poderoso. Até onde podem lidar essas coisas se a gente começar a negar, se a gente começar a desobedecer nas coisas de alimentação do nosso dia a dia. E depois, voltando para o assunto, Deus diz que deve comer das coisas boas, né? Como eu disse aqui, a palavra em árabe foi usado tayyib. Tayyib quer dizer aquilo que é bom. Não é só permitido, mas é adequado conforme a situação de pessoa, a situação das coisas. Como dei o exemplo de alho, o santo profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quando a pessoa vai para a mesquita, mesmo que alho e cebola são permitidos, mas na hora de fazer oração não são bons, conforme a situação das pessoas, né? Depois de comer essas coisas, surge um cheiro na boca e que pode incomodar as pessoas que estão ao lado da pessoa que estão rezando, né? Na oração. E aí pode prejudicar, pode incomodar os outros. Por isso não deve comer, não é bom comer isso. E deve sempre agradecer, dizer graças a Allah. Isso é muito importante. Por tudo, devemos agradecer a Deus por tudo que Ele nos providenciou. Porque agradecer a Ele, porque é o único que nos criou, é o único que merece a nossa adoração. Então, é o único que nós devemos adorar, porque foi Ele que nos providenciou tudo. Aqui é a beleza dos ensinamentos do Sagrado Alcorão. Deus não disse que devem adorar Deus único. É uma coisa simples. Você deve adorar Deus único. Mas por quê? Hoje em dia, as pessoas, cada coisa, eles querem uma lógica. Antes de seguir, antes de acreditar na qualquer coisa, tem que bater certo, tem que fazer sentido. Senão, não acreditem. Por isso, Deus Todo-Poderoso, nesse livro sagrado, nesse livro bonito, belo, disse que você deve acreditar em Deus, deve adorar um Deus único, deve agradecer um Deus único, porque foi Ele que providenciou tudo para vocês. Foi Ele que criou todas as coisas que necessitavam para manter vivo o ser humano. Por isso, essa razão mesmo, nós devemos adorar a Ele. Depois Deus diz: Ele só tornou ilegal para vós aquilo que morre por si próprio, e sangue, e carne de suíno, e tudo aquilo sobre que o nome de qualquer outro que não Allah tenha sido invocado. Essas são quatro coisas que são haram. Nós devemos entender, haram quer dizer proibido, categoricamente proibido no Sagrado Alcorão. E no Sagrado Alcorão, as coisas que são proibidas são chamadas haram. Mas nem tudo foi mencionado no Sagrado Alcorão que é proibido. Há alguns
há algumas coisas que são proibidas, ditos por santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, aqueles são mamnu', que foram proibidos por santo profeta. Em palavra árabe, podemos dizer haram os dois, né? Mas um é mamnu', que foi proibido por santo profeta, e outro é haram, que foi proibido por sagrado Alcorão. E nesse versículo, Deus proibiu, fez haram, ilegal, 4 coisas. Para entender melhor, nós podemos chamar as haram do sagrado Alcorão como ilegal, que não tem, não tem flexibilidade. E há outras coisas que foram proibidas por santo profeta, podemos chamar como proibidas, que também não podemos consumir, não podemos fazer parte da nossa alimentação, mas não são como aquilo que foram mencionados no Sagrado Alcorão, mas são da mesma categoria, os dois são proibidos. Aqui, em primeiro lugar, Deus diz o que morre por si próprio. Isso por quê? Porque a maioria das vezes o animal que morre por, porque ele pegou alguma doença, ou porque um animal veneno mordeu, ou pegou um veneno, morreu, ou ficou velhote demais e morreu uma morte natural, depois de ficar um velho, né? Um velhote. Ou tem outras coisas, situações também, mas a maioria das vezes, por exemplo, se morrer por doença, essas bactérias ou a doença mesmo fica no corpo, fica na carne do animal. E nesse caso não é bom comer esse tipo de carne. Ou se for morrido por veneno, também o veneno fica no corpo, no carne. Ou se for morrido por causa da idade, depois de ficar velhote, sabemos também que carne desse animal que fica muito velho, velhote, também não é bom para consumir, para comer, para fazer parte da nossa alimentação. Também eu estava lendo sobre os animais que morrem. Estava dito aqui num livro também que depois de o animal morrer, começa a criar um tipo de bactéria no corpo, no carne desse animal, que essa bactéria é chamado Phytomyces. E esse tipo de bactéria é muito venenoso para a saúde humana. É por isso Deus Todo-Poderoso proibiu de comer a carne de um animal que é morto. E depois o sangue também, sabemos que não é bom para a saúde humana. Hoje em dia tem escritos vários artigos, vários livros sobre isso também. E falando sobre o carne do porco, também é muito óbvio, quem tem conhecimento profundo sobre as religiões, que isso foi desde o início, até o Moisés também, profeta Moisés, Musa a.s. também proibiu o povo judaico de comer a carne do porco porque considerou impuro. E desde o início, e nós sabemos também que o carne de porco, até o mesmo porco, é muito sujo. Mesmo que as pessoas comem muito o carne de porco, mas mesmo assim, é muito... assim, eu estava pensando e vi que quando nós queremos chamar alguém como uma pessoa suja, como uma pessoa que não cuida bem de limpeza, de coisas assim, de higiênicas, nós chamamos como porco. Ele é porco. Então, daqui também dá para ver que o porco é um animal considerado, não só considerado, mas
na verdade, em realidade, ele é impuro. E o carne dele não é bom para a saúde humana. E, obviamente, como eu expliquei no início, a alimentação da pessoa tem uma afetação, tem um afeto no pensamento da pessoa, nas decisões que a pessoa faz, nas ações que as pessoas fazem, tem um grande impacto da alimentação da pessoa. Por isso, Deus fez ilegal, proibiu esse animal de comer para que não afetem os pensamentos negativos para a mente humana. E depois, no final, no quarto, Deus diz aquele carne que foi batido, que foi sacrificado em nome dos outros deuses. Porque isso não é conforme os ensinamentos de unicidade de Deus. É por isso Deus disse que não deve comer a essas coisas todas, mas o que for impedido pela necessidade, impelido pela necessidade, não sendo nem desobediente, nem excedendo o limite. Aqui Deus deixou uma exceção, né? As pessoas às vezes dizem que na exceção podemos comer o porco ou outras coisas, mas Deus disse que se for impelido pela necessidade, quer dizer que a pessoa está morrendo de fome e não está encontrando coisa nenhuma nesse momento para não morrer, para necessidade, pela essa necessidade ele pode consumir essas coisas, mas não ficando desobediente ou excedendo os limites de Deus. Isso para ele não será pecado. Por certo, Allah é generoso, misericordioso. Aqueles que escondem o que Allah enviou do livro e por tal tomem em troca um preço vil, esses enchem a barriga com nada mais que o fogo. A eles Allah não falará no dia de ressurreição, nem ele os purificará, e para eles está reservado um castigo atroz. Aqueles que, depois de entenderem a palavra de Deus, ainda continuam a esconder, continuam a não acreditar, continuam a não submeter a Deus. Deus diz que são essas pessoas que estão enchendo a barriga com fogo. E todas essas coisas não vão ajudar nada no dia do juízo final. Essas coisas todas vão em vão, não vão ajudar nada para no sentido de perdão de Deus, mas sim essas coisas vão piorar e o Deus Todo-Poderoso nem vai purificar o luz. E no final Deus diz que é reservado, por esses motivos mesmos, tem reservado um castigo atroz. Eles são os que tomaram o erro por guia, eles tomaram ficaram com o erro e deixaram a guia e tomaram o castigo e deixaram o perdão. Quão grande é o seu sofrimento do fogo. Isso é porque Allah enviou o livro em que se contém a verdade e, sem dúvida, aqueles que discordem no que ao livro respeita, longe há um ido em inimizade. Essas pessoas que não aceitem, discordem em relação ao livro que foi enviado por Deus, Deus diz que eles são em uma inimizade muito grande, uma discórdia que eles têm, essa discórdia vai levar muito longe, muito distante de Deus Todo-Poderoso. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Jazakallah.